Meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos aqui na lição número 2 e o título é A Sarça Ardente. Irmãos, essa imagem aqui me chama muita atenção. Aqui, ó, é as sandálias, tá? Aqui tem 4 paredes em ruínas e aqui tem a sarça. O que eu posso dizer que eu entendi disso aqui? Moisés, irmãos, que aqui tirou as sandálias, eles tinham uma prática oriental de não entrar em lugares sagrados com sandálias. Era uma falta de respeito muito grande. Então, aquele monte ali, que embora fosse um lugar qualquer, ele passou a ter uma importância diferenciada porque Deus estava ali presente. Então, é a presença de Deus que torna o lugar sagrado. Quando ele fala assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E isso não depende de geografia. Simplesmente é aonde Deus está sendo colocado. Se ele se apresenta ali, aquele lugar deve ser respeitado. E ali no Monte Sinai foi o lugar onde Deus convidou Moisés para ir até lá e ele dá ali as suas orientações e especificamente dá o seu chamado para ir para o Egito. Mas essas quatro paredes aqui em ruínas, o que é que significaria isso? De acordo com a lição de quarta-feira, a lição de quarta-feira destaca 4 desculpas. Então eu vejo aqui 4 desculpas, talvez 4 barreiras que Moisés colocou para não ter um acesso direto ao chamado de Deus. Ele tinha ouvido, mas ele colocou ali obstáculos, ele colocou ali dificuldade para não aceitar. É o que provavelmente poderia ter essa significação dessa imagem aqui. Uma outra coisa que me chama a atenção, o verso para memorizar, esse verso aqui, ele diz pelo menos 6 verbos. E os verbos que ele diz têm a ver com a lição da semana passada. Na semana passada, irmãos, o verso para memorizar, ele dizia assim, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou deles e de sua aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou, ou seja, ele não só viu, mas ele fez por onde atender aquele chamado. Êxodo 2, 23 a 25. Agora aqui em Êxodo 3, 7 e 8, olha só. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi, outro verbo, o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço, aí agora o verbo conhecer, o sofrimento do meu povo. Por isso, outro verbo, desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los, outro verbo, sair daquela terra, e outro verbo, e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Então, os verbos ver, ouvir, conhecer, descer, sair e levar, são tudo verbos que têm a ver com a intervenção de Deus. E é uma forma de Deus mostrar a sua ação. São verbos de ação, verbos que demonstram a atuação de Deus diante de uma condição desfavorável que o povo se encontrava. Essa semana teremos muitos estudos fantásticos. E eu aguardo você para que juntos possamos estudar a palavra de Deus e levar em consideração esse chamado aqui. Vamos entender as desculpas que Moisés colocou, a maneira como Deus lidou com aquilo e como Deus dotou Moisés para aceitar o seu chamado e levar ao faraó, ao Egito, toda a mensagem que ele queria não só dar de tirar o povo de lá, mas trazer conforto aos demais. Ou seja, vocês estão chegando no tempo da sua libertação. Eu tirarei vocês daqui. Ou seja, o Deus de nossos pais tirará vocês daqui. Essa, na verdade, era a importância. Então, na lição de hoje, nós vimos só fechando aqui. A sarça ardente é o título. Foi através daquela sarça, um local, uma árvore, que ela estava muito verde, estava em chamas, ardendo, mas não se consumia. Mais uma vez, foi um ato milagroso de Deus, de mostrar a Moisés que quando Deus está diante da situação, nem o fogo tem poder sobre coisa alguma. Claro, irmãos, Deus não era a sarça, mas a sarça representava a Deus. Foi a maneira que Deus escolheu para poder falar com Moisés. Dessa forma, Moisés então ouviu as palavras de Deus e, embora tivesse colocado obstáculos ali, Deus depois o fez enxergar essa situação. Os verbos que tem aqui têm a ver com a intervenção de Deus. Quais seriam os verbos que Deus precisaria lhe dizer para você sair da situação que você está? Quais seriam os verbos para você tomar consciência de que Deus está lhe chamando para uma obra salvífica? Pense com isso. Pense sobre isso. Moisés tinha um chamado aqui.
como diz o hino, né? Há um chamado aqui para cada um de nós. Todos nós somos chamados por Deus, como diz o outro hino, né? Chamados para servir, nós somos chamados para servir. Tem um hino também do Nara Adventista que diz assim: há um dever que Deus nos confiou, ir e anunciar Jesus ao pecador. Todos nós temos um chamado. Que Deus use você, o habilite e o prepare para fazer valer a sua vontade e o seu chamado para os que estão ao seu redor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos a nós concedido mais uma vez. Ajuda-nos a aceitar o Teu chamado e sermos úteis em Tua causa, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em Sua presença e até amanhã no próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.